Vamos falar de outro assunto importante? A bagunça envolvendo a superlicença do americano Colton Herta. O Colton Herta, vocês sabem, é um piloto da Andretti na Fórmula Indy, ou na Indy, né, porque a Indy não chama Fórmula, na IndyCar, está cotado para assumir uma vaga na AlphaTauri. O que acontece? Tem todo um contexto aí. Interessa para a Fórmula 1 ter um piloto americano, isso é evidente. O esforço da Fórmula 1 para crescer nos Estados Unidos, ele é notório ao longo de décadas. A Fórmula 1 sempre tentou dar certo nos Estados Unidos, já correu em Long Beach, já correu em Watkins Glen, já correu em Dallas, já correu em Detroit, já correu em Phoenix, já correu em Las Vegas, já correu no Highway que parte, tem um monte de lugares. Agora, de 2012 pra cá, parece recente essa corrida em Austin, né, mas ela já tá indo pra 11ª edição, em 2022 será a 11ª, ela começou a dar certo, essa corrida em Austin começou a dar certo. E aí, esse ano houve a corrida em Miami, a Fórmula 1 pertence agora, o controle dela, a sócios americanos, como vocês sabem. E aí, em Las Vegas, a Liberty está tão disposta a fazer a corrida dar certo que ela comprou, imagina isso, ela comprou a área onde a corrida vai acontecer, no meio de Las Vegas. Aquele metro quadrado deve valer uma fortuna, no meio daquele monte de neon cafona, mas o terreno é super valorizado. Ela comprou para viabilizar, meio que assim, ó, eu não dependo da prefeitura. Eu comprei o terreno, então eu vou suportar a maior parte dos custos, etc e tal, para facilitar aí a obtenção de licenças, etc, porque em Miami já foi um caos. Ela também teve que fazer a corrida, que era para ter sido na Ocean Drive, em outras partes mais centrais de Miami. Ela teve que fazer a corrida em volta do seu estádio, justamente porque lá é dela, então ela conseguiria falar, não, tudo bem, mas o maior prejudicado sou eu, então, né, ficou mais fácil para a prefeitura dar licença. Então o esforço da Fórmula 1 de crescer nos Estados Unidos é notório. A Fórmula 1 não tem um piloto americano desde Scott Speed, foi o último. O Alexander Rossi, eu não lembro se é americano, mas o Alexander Rossi também correu uma corridinha de nada e acho que foi pouca coisa. Então a Fórmula 1 não tem um piloto americano há muito tempo. Universitários, falem aí quando foi a última vez que teve um piloto americano, mas eu tô pensando no Scott Speed, não tenho certeza, mas se for também é lá atrás, 2006, 7, 8, uma coisa assim. Agora, ter um jovem capaz de desempenhar de alguma forma mediana, etc. Max Chilton? Não, Max Chilton é inglês, o Dogão Blá. Max Chilton não é americano, não. É Justin Wilson é inglês também. O esforço da Fórmula 1 para crescer nos Estados Unidos ele é notório. E aí, o que rola? Existe do outro lado também a pressão da Andretti para entrar na Fórmula 1 como equipe. Vocês devem saber disso, a gente já falou aqui várias vezes. A Andretti quer ter uma equipe na Fórmula 1 e não quer pagar o pedágio de 200 milhões de dólares, dinheiro pouco, né, que dá mais de R$1 bilhão, não quer pagar esse dinheiro para entrar na categoria. E aí o caminho pode ser então a aquisição da AlphaTauri. Ela tentou ano passado comprar a Sauber, não conseguiu, porque a Sauber tem um sócio que é o dono da Tetra Pak, lá aquela empresa de embalagens. Esse vídeo não é patrocinado, aliás, vocês sabem, né, essa semana nós tivemos o nosso primeiro vídeo patrocinado, estou muito feliz. Esse canal está se tornando um negócio, como diria o poeta, está ficando sério, né? Tem uma música sertaneja que fala isso, está ficando sério. Nesse movimento todo da Andretti tentar entrar na Fórmula 1, a Fórmula 1 tá meio que tentando, vamos dizer assim, contentar a Andretti e contentar os patrocinadores americanos, não mexendo nesse vespeiro, colocando um piloto americano, que é muito mais fácil colocar um piloto americano, é muito mais fácil organizar uma corrida nos Estados Unidos do que brigar com 10 equipes e dar um Pelé nessa cláusula de ter que pagar 200 milhões de dólares, que não é pouco dinheiro, para diluir entre as 10 equipes existentes. Você mexeria em muitos interesses peso pesado. Aí é muito mais fácil trazer um piloto. E aí o Helmut Marko veio a público falar então que a Fórmula 1 estaria interessada em trazer o Colton Herta para a AlphaTauri, só que para isso teria um problema: pular a regra da superlicença. A superlicença é a CNH da Fórmula 1, sem a superlicença você não guia na Fórmula 1. E foi criado um sistema, desde que o Verstappen estreou, com menos de 18 anos, exigindo que o piloto tenha 40 pontos somados em categorias de base. Quem são essas categorias de base? Não necessariamente de base, mas, por exemplo, a Fórmula E, a Indy, a Fórmula 3, a Fórmula 2, o WEC, cada um com um determinado peso. A Indy tem pouco peso, comparado, por exemplo, com a Fórmula 3, eu acho que ela tem igual ou um pouco menos de peso que a Fórmula 3. O piloto soma pontos ao longo de 3 anos e esses pontos são considerados. O piloto tem que ter 40 pontos para isso. Então, assim, por exemplo, você é vice-campeão na Fórmula 2, terceiro lugar na Fórmula 2, ser campeão da Fórmula 2 tem uma pontuação. Ser vice na Fórmula 3, o cara vai somando pontos. E aí ser campeão na Indy, etc. E o Colton Herta não tem esses pontos. E aí eles estão tentando usar uma cláusula de força maior por causa da pandemia, falando assim, mas na pandemia muita gente ficou muito tempo sem correr, então vamos tentar considerar também o ano de 2018 e 2019, considerar os últimos 4 anos o Colton Herta, e aí ele teria os tais 40 pontos para correr. Acontece que disso depende toda uma indústria. A Fórmula 2 e a Fórmula 3 ganharam um peso relevante nos últimos anos, de pilotos querendo chegar na Fórmula 1 sabendo que tem que passar pela Fórmula 2 e pela Fórmula 3, e portanto existe todo um arquipélago de equipes na Fórmula 2 e na Fórmula 3 que vivem disso, que tem profissionais, que trabalham, que estão lá
para que essa escadinha funcione até a Fórmula 1. Diante disso, o que acontece? Se você de repente entorta as regras por causa do interesse de um piloto e da própria Fórmula 1 de trazer um piloto americano e fala assim, não, tudo bem, vale, mas quando é americano não vale, você corre o risco de colocar em xeque todo a Fórmula 2 e a Fórmula 3 e o mecanismo da superlicença, porque a Ferrari amanhã vai falar, e a Mercedes amanhã vai falar, e a McLaren amanhã vai falar, por que eu tenho que ficar gastando esse dinheiro, colocando esses moleques pra correr nessas categorias, se na hora que eu falar, opa, então, mas aqui eu preciso pôr rápido, não vão colocar. Stefano Domenicali veio a público hoje falar, o sistema da superlicença tem que ser respeitado. Eu estou dizendo que não vai acontecer, que não vão dobrar a regra para trazer Colton Herta, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo o que se sabe e o que se falou. Helmut Marko disse que se conseguisse driblar esse problema, eles iam anunciar o Colton Herta, e o Stefano Domenicali, em nome da Fórmula 1, falou que o sistema deve ser observado, deve ser respeitado.